Bom dia, irmãs e irmãos aqui presentes ou nos ouvindo pelo rádio, pela internet, pela televisão. Nós estamos vivendo dias um tanto difíceis. Algumas vezes parece que temos chorado muito, ouvido muitas notícias desagradáveis, perdido entes queridos, perdido amigos especiais, irmãos em Cristo que estão partindo. Tudo isso tem caracterizado o momento presente. Quando o pastor Marcos me deu a responsabilidade de falar hoje pela manhã, eu pensei no Salmo 42, que é ao mesmo tempo uma página de choro, de lamento, mas que termina com a convicção da vitória. Nós adoramos um Deus presente. Nós adoramos um Deus que está conosco e que nos assiste. Vou tentar ler aqui nessa letra tão pequena, não é? Mas agora parece que eu já posso. Então abram as suas Bíblias no Salmo 42 e eu vou ler os versos de 1 a 8. Salmo 42, de 1 a 8. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor. Uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há na tua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, me lembrarei de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. De noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Uma canção de ninar. Curvemos as nossas frontes em oração. Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra. Aceita o nosso culto, a nossa adoração. E ajuda-nos, ó Pai, para que a palavra lida seja explicada no poder do Teu Santo Espírito e fale a todos nós nesta manhã. Tem misericórdia do pregador e dos ouvintes.
no nome de Jesus. Amém. Uma canção de ninar. Talvez isso fale mais para as irmãs do que para os irmãos, mas eu devo dizer que eu mesmo embalei muito os meus 4 filhos. Tenho prazer de dizer isso. Cantei hinos, inventei músicas, mas foi um prazer que ninguém tirou de mim. A canção de ninar. A canção de ninar é sempre relacionada à noite, porque à noite as nossas crianças vão dormir, então nós as embalamos. É interessante que esse é talvez o cântico mais expressivo que existe. Quando nós cantamos visando exatamente acalmar. Geralmente, nós cantamos para as nossas crianças. Mas eu me lembro de minha mãe. Minha mãe gostava muito de cantar para ninar. E eu fui ninado por ela, digamos assim, já adulto, já casado, já tendo os meus filhos. Eu me lembro quando nós morávamos aqui no Recife, nós viajávamos para o Pilar, lá em Alagoas, onde eles residiam, e às vezes eu chegava cansado, depois de dirigir, e a gente faz aquela manhãzinha, né? Diante de pai e mãe, a gente sempre fica um tanto manhoso. E eu dizia: mãe, eu estou com dor de cabeça. Mas não era invenção, não, eu estava mesmo com dor de cabeça. E ela dizia: encoste sua cabeça aqui. E então ela ficava fazendo uma massagem e ninando, cantando, murmurando, melhor dizendo, aqueles hinos. E, como diz a propaganda, isso não tem preço. Uma canção de ninar. As crianças gostam de dormir ouvindo essa canção. E o salmista utilizou exatamente essa figura da canção para falar da canção que vem de Deus, uma canção que embala, uma canção que vem quando nós mais precisamos, nas aflições, nas necessidades, nas dúvidas, nos anseios, nós podemos ouvir a canção de ninar que vem do Senhor. Uma canção de ninar para alguém necessitado. Quando a mãe, ou o pai, ou uma tia, um tio, canta uma canção de ninar para uma criança, porque aquela criança tem uma necessidade. Tem a necessidade, no caso, de dormir. Mas aqui nós encontramos um homem. Alguns acham que foi Davi, mas a referência aqui não é a Davi, é a um daqueles cantores do templo, alguém que estava acostumado a guiar o povo à casa do Senhor, um dos cantores do templo. E então ele começa falando da sua sede de Deus. E a ideia dele é que, assim como um animal sedento anseia pelas águas, ele diz: assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Sede de Deus. Também ele tem lembranças terríveis, consequentes dessa sede de Deus. Ele tem lembranças que o atormentam. Todos nós, às vezes, temos algumas lembranças que nos atormentam, não é? Ele lembra do tempo de comunhão, quando a presença de Deus parecia mais real. Podem observar isso aí no verso 6 desse Salmo 42. Ele diz: a minha alma está profundamente triste, por isso me lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon até o monte de Mizar. Terrível, quando
nos lembramos de algo que não podemos ter. Ele estava privado de se congregar, de ir ao templo. Parece muito com a nossa situação hoje, não é? Uma situação tão terrível que ele usa uma linguagem aqui que às vezes nós nem entendemos muito. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele está usando essa figura do mar agitado, das ondas altas, as ondas revoltas, de alguém que está sendo triturado, está sendo esmagado pelos problemas. O rugir do mar, a angústia que muitas vezes isso traz. E eu entendo perfeitamente bem essa passagem, essa referência, por duas razões. A primeira, eu não sei nadar. Podem rir de mim, podem rir de mim, eu não sei nadar. Eu digo que nado a tijolo ou a pedra, né? Entro na água, eu afundo. E a outra razão é que quase eu já morri afogado. Deus me salvou outra vez, naquele dia, aqui na praia de Casa Caiada, quando eu era seminarista no meu segundo ano, caí num redemoinho, e eu não me lembro de muita coisa. Me lembro que eu via as pessoas muito pequenas na praia, e eu subia e gritava socorro, e outra vez eu afundava, e essa foi uma das grandes aflições, um dos piores momentos que eu já vivi na minha vida. Até que Deus mandou salva-vidas profissionais, deu tempo de me tirar com vida, e então eu tenho toda essa história para contar. Quantas vezes nós nos sentimos assim diante dos nossos problemas, diante das nossas tristezas? Parece que não há solução. Parece que a situação só piora. Quando nós pensamos, Covid está desaparecendo, dão um outro nome e ela diz assim, ó, eu estou aqui, viu? Tomem cuidado. Não desprezem as máscaras, continuem vivendo do melhor modo possível, mas com isolamento. E então, o salmista, diante dessa situação que só piorava, ele lembra das misericórdias do Senhor. E aí chegamos nesse verso 8, quando ele diz, contudo de dia o Senhor ordena a sua bondade. Pense num Deus que dia a dia está renovando as suas misericórdias. Que Deus fiel. E ele diz, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Mas aqui está uma canção de niná para alguém triste, alguém que não para de chorar. Aí no verso 3 ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Alguém que não tem condições de se alimentar. É terrível chorar sem consolo. Eu me lembro quando eu perdi o meu melhor amigo. Eu era um jovem pastor, ele havia sido meu contemporâneo no seminário, era o ministro de música da minha igreja, era, na realidade, como um irmão.
E eu o acompanhei durante uma longa enfermidade. Quando ele faleceu, como pastor, eu procurei confortar todo mundo, consolar a todos. Mas depois, quando eu cheguei na casa dele sozinho, que eu caí na realidade, ali eu chorei. Chorei terrivelmente. Eu não parava de chorar. Eu dormi chorando, como acontece muitas vezes com as crianças. O salmista fala em alguém que está sendo atacado, né? Eu vou usar a NVI para esse verso aqui. Ele diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Aqui entra um elemento novo para tornar ainda mais terrível o sofrimento: a zombaria. Quando as outras pessoas começam a olhar para nós, para a nossa angústia, e começam a zombar. Inimigos que muitas vezes se apresentam como amigos, mas na realidade são inimigos e vêm para complicar a situação. Ele sofre uma dor profunda diante desses ataques. Quantas vezes nós somos atacados? São pessoas que parecem tão inocentes. São pessoas que até parecem que creem em Deus. Mas nesses momentos de sofrimento, às vezes nós ouvimos: você não é crente? Como é que está morrendo tanta gente da sua igreja? Como é que está morrendo gente da sua família? Como é que você também está ficando enfermo? Por que vocês não têm um livramento? Deus manda a sua canção de ninar quando as pessoas estão questionando. E é interessante observarmos que é nesse exato momento, questionado, pressionado, aí no verso 2, ele diz: quando entrarei e verei a face de Deus. A ideia de ver a face de Deus está ligada ao templo, à participação do culto. Quando é que eu vou participar do culto com todos os meus irmãos, com todas as minhas irmãs? Quando é que nós vamos poder cantar sem máscaras? Quando é que nós vamos poder nos abraçar? Quando é que nós vamos poder nos encontrar realmente? Quando nós vamos nos livrar da Covid? Essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos. Mas todos nós sabemos que a nossa adoração não está limitada a um lugar. Nesse momento, enquanto falo desse púlpito, há muitas pessoas piedosas que estão em suas casas, vendo, ouvindo, participando, e com uma fé inabalável em Deus, distantes dos irmãos por causa dessa onda de enfermidade, mas perto daquele a quem adoramos e que está presente diante de todos os que o invocam em verdade. Jesus Cristo disse: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele disse isso exatamente em função dessa questão. Não importa onde você esteja, não importa a cidade, não importa o país, não importa se você está num santuário, não importa se você está num hospital, não importa se você estiver em qualquer lugar, em qualquer parte, importa que o seu coração, a sua mente, tudo isso, o seu ser por inteiro, esteja diante do Senhor. Mas muitas vezes,
As pessoas sentem Deus distante. Aí no verso 3, depois no verso 10, tem a pergunta do povo. Perguntam a todo tempo: onde está o seu Deus? Isso nos leva para a literatura. Isso nos faz pensar no grande poeta Castro Alves, que levantou essa pergunta no seu poema Vozes d'África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Deus não está escondido. Deus não está morto. O nosso Deus é um Deus vivo e está presente no nosso meio, está com todos nós que o adoramos em espírito e em verdade. Então, aqui nós temos no verso 5 e no verso 11 uma pergunta existencial. O salmista agora está com desejo de conhecer o seu interior, ele quer se ver por dentro. E ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? E nós podemos perguntar assim: por que eu estou andando triste? Por que eu estou abatido? Por que eu estou deprimido? Depois, ele tem a pergunta da solidão. Diante da zombaria, diante do sofrimento, agora ele se volta para Deus. Aí na parte inicial do verso 9, ele diz: por que te esqueceste de mim? Por que te esqueceste de mim? Algumas vezes nós pensamos isso, né? Algumas vezes nós achamos que Deus está distante. Não, Ele está perto. Ele está nos segurando pela mão, Ele está nos tomando nos seus braços, Ele está cantando uma canção de ninar para todos nós. Mas, depois dessa pergunta da solidão, vem a pergunta da superação. Aí no final do verso 9, ele diz: porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Em outras palavras, porque os meus inimigos vão me influenciar? Porque eu vou me importar com essas palavras que não são palavras sábias? Porque ando eu em pranto por causa da opressão do inimigo. E nós vamos encontrar alguém que realmente confia no Senhor. Então, Deus tem uma canção de ninar para aqueles que nele confiam. Uma canção de ninar para alguém confiante em Deus. A adversidade não produz afastamento, torna a comunhão mais profunda. Quanto pior a aflição, mais intensa a nossa comunhão. Devemos nos aproximar mais de Deus na aflição. Duras provas devem nos motivar a crescermos na experiência que nós temos com Ele. Então, há uma evolução na experiência do salmista. Ele diz: lembro-me destas coisas. Ele estava lembrado disso desde o início, né? Aí no verso 3 que nós temos: lembro-me destas coisas. Como nos lembramos de coisas que às vezes só maltratam? Como tantas vezes ficamos com os olhos presos no passado. Antigamente era assim. Como eu tenho saudade disso. Eu estou com 75 anos. 75. Tenho muita coisa do que ter saudade. Tenho muita história lá para trás. Mas eu só quero me lembrar das histórias do passado que me ajudam a viver o presente. Eu só quero me lembrar das histórias do passado que me ajudam a fortificar a minha fé, porque
Os nossos olhos devem estar postos no presente para vivermos da melhor maneira possível diante de Deus e postos no futuro pela confiança que nós temos em Deus. O desafio não é ficar com os olhos fitos nos problemas, é lembrar daquilo que pode dar esperança. E eu tenho plena certeza que muitos irmãos e irmãs aí já estão pensando em Lamentações 3:22, a experiência do profeta, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que maravilha, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Lembre-se, minha irmã, lembre-se, meu irmão, por pior que seja a situação, Deus está presente. As misericórdias dele não têm fim. E no verso 6 aí do nosso salmo, ele diz: lembro-me, portanto, de ti. Agora sim, houve uma evolução na experiência dele. Ele não está mais olhando o passado, ele não está olhando mais, naquele tempo nós vimos, mas agora ele está enxergando a situação. Lembro-me de ti. Quando nos lembramos de Deus, a situação muda. Lembrar dele é aguardar a solução que vem dele. E mais uma vez, profeta Jeremias. Esse Jeremias é demais, né? Lamentações 3:26, ele diz: bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Na adversidade nós conhecemos intensamente o nosso Deus. Verso 5 nós lemos aí no nosso salmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele quem nos auxilia. Verso 5, a repetição, né? Ele é o meu auxílio, o Deus que age em nosso favor. Verso 8 ele diz: durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. Deus está presente conosco durante o dia, e à noite ele ainda nos embala, né? Então, aí a parte final do verso diz exatamente isso, que ele nos embala. Então, por que andar lamentando? Por que andar abatido? Por que andarmos cabisbaixos, ainda que os produtos básicos desapareçam? Eu li bastante a oração de Abacuque, e eu fiquei pensando, se Abacuque vivesse aqui no Nordeste, no nosso Recife, como ele escreveria aquilo hoje? Eu sei que seria um pouco diferente, mas eu tentei fazer uma paráfrase. Ainda que os produtos básicos desapareçam, não haja alimento nas feiras e mercados, ainda que falte carne, feijão, arroz, verdura, rapadura, farinha, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que continuemos sofrendo com a Covid, vendo a morte de perto e perdendo pessoas que amamos, ainda que andemos mascarados, proibidos de nos aproximar, privados de um abraço, fugindo de um simples aperto de mão, trocando o aperto de mão por um murro, né? Ainda assim nos alegraremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor soberano é a nossa força, Ele torna os nossos pés firmes, Ele firma os nossos passos. Nas aflições, necessidades, dúvidas e anseios, nós precisamos ouvir a canção de Niná. Pense nisso. Minha irmã, meu irmão, nós nunca estamos sozinhos. Nós somos tão bem tratados quanto crianças são por pais e mães amorosos. Ele está tomando nos nossos braços. Ele está cantando aquela canção que nós precisamos ouvir. Assim, saciados
e alegres, firmes nas respostas da palavra, nós seguiremos confiantes, cantando com toda a fé, com toda certeza, e por que não dizer, com toda alegria: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém.